Uma outra informação aqui: o Brasil virou alvo de uma recomendação oficial para que o governo seja objeto de uma investigação internacional por suas políticas ambientais e de direitos humanos. A iniciativa partiu do relator especial da ONU, Baskut Tunkat, responsável pelos temas de resíduos tóxicos e direitos humanos. Sua proposta é de que o Conselho de Direitos Humanos aprove a abertura de uma investigação. Para que isso ocorra, porém, governos teriam de apresentar um projeto de resolução e aprovar a proposta por um voto da maioria, o que parece improvável. A recomendação, no entanto, mostra, como o Fiuza costuma dizer, a perseguição contra o fascismo imaginário por parte de integrantes das Nações Unidas. Em 2019, Tunkat havia feito um relatório sobre o Brasil, dizendo que o país, sob Bolsonaro, promovia ataques contra defensores de direitos humanos, além de ter problemas com pesticidas na agricultura e de ter registrado dificuldades na resposta do Estado diante da tragédia de Brumadinho. O informe ainda recomenda que a ONU realize uma sessão especial sobre a proteção da floresta amazônica e dos direitos humanos, assegurando a participação ativa de todos os interessados. Só para ter uma ideia, sessões especiais apenas são solicitadas para crises graves, como no caso da crise da Venezuela ou na Síria, por exemplo. Na semana que vem, Bolsonaro fala de modo virtual na abertura da Assembleia Geral da ONU. A ideia é dizer que são equivocadas as críticas de estrangeiros sobre as queimadas aqui no Brasil. Zé Maria. Será a oportunidade, né? O presidente vai mostrar o que está fazendo, o que está acontecendo no Brasil, e será um depoimento gravado, né? Será uma sessão diferenciada, exatamente em decorrência da pandemia. O presidente vai gravar uma mensagem e vai manter a tradição de abertura da sessão da ONU, né? Olha, a situação não é fácil para o Brasil, ele está sendo atacado em vários flancos. Hoje mesmo eu conversei com o deputado do PV, o deputado professor Israel, daqui do Distrito Federal, e ele dizendo o seguinte, que os grupos que organizaram essa manifestação internacional não estão preocupados aí com a economia nem com o Brasil, e que o Brasil quebre, segundo eles, mas que preserve o meio ambiente. Veja a que ponto chegou essa disputa cega por ideologia e por espaço político. Não há no governo nenhum comprometimento no sentido de queime que o Bolsonaro garante, o governo influencia. Não, pelo contrário. O presidente Bolsonaro nomeou o vice-presidente Hamilton Mourão exatamente para cuidar desses assuntos e tentar mostrar ali o que o governo está fazendo. Ainda nesta semana, grupos vão protestar contra o ministro Ricardo Salles e pedir, inclusive, o impeachment dele. Mais um ministro aí na linha desse pessoal que quer substituir o presidente. Vai ter voto, tem que ter voto, né? Tem que ser eleito para nomear e demitir ministro, qualquer ministro, né? Ainda mais o ministro do meio ambiente. Portanto, Vitor, será uma abertura como tradicional do Brasil, através de uma mensagem gravada do presidente Jair Bolsonaro. É uma disputa pesada, viu? Uma disputa pesada porque está em jogo aí um mercado muito caro para o Brasil, o mercado do agronegócio. A gente vê, por exemplo, a ministra Tereza Cristina, ela é uma produtora e ela ajudou a escrever o Código de Defesa do Meio Ambiente, né? O Código Ambiental, para se ter uma ideia. O maior sócio da terra e da qualidade da terra é o produtor rural. Não conheço o outro, né? Fala, Ana. Vitor, eu fiz uma pesquisa sobre o nome, né, desse responsável aí na ONU, o Baskut Tunkat, responsável pelo tema resíduos tóxicos e direitos humanos, porque eu pensei, bom, se ele é responsável e agora quer fazer esse relatório aí, né, contra o fascismo imaginário aí no Brasil, mas se ele é sério e ele é responsável por resíduos tóxicos e direitos humanos, eu vou achar alguma coisa, alguma crítica em relação à China, por exemplo. E, para surpresa de ninguém, eu não achei nada, Vitor. Eu, aliás, achei que 90% de todo o montante
de dejetos despejados nos oceanos que, na verdade, são os pulmões do mundo, eles vêm de 10 rios, 10 grandes rios, Vitor. 8 rios na Ásia e um rio gigantesco, o rio Yangtze, na China, que despeja uma quantidade absurda de dejetos plásticos tóxicos nos oceanos. E eu não vi o Baskut Tunkat falando sobre isso. A China hoje é o campeão isolado de lançamentos desses dejetos nos oceanos e eu não achei nenhuma crítica em relação a isso. Eu pensei, bom, mas de repente sobre direitos humanos ele vai ter alguma crítica em relação à China, já que a China, né, esmaga aí as liberdades individuais, manifestações, ele vai se manifestar sobre as manifestações de rua pela democracia em Hong Kong, ou sobre o caso, né, dos 1 milhão de muçulmanos uigures, né, realocados aí nesses campos de reeducação na China, e não achei nada, Vitor. É impressionante como a preocupação, né, sobre resíduos tóxicos e direitos humanos desse pessoal da ONU, ela é bem seletiva. Diga, Fiuza. Se eu fosse o Tunkat e tivesse ouvido esse comentário da Ana Paula agora, eu nem ia trabalhar amanhã, porque é um raio-x de um hipócrita, né? Se ele, então, entende que há no Brasil, no governo brasileiro, um ambiente de perseguição aos defensores dos direitos humanos, ele deveria demonstrar isso. Não vale aquelas suásticas pintadas na parede lá, falsas, né, pelos que estavam tentando justamente criar essa suspeita, né, a suspeita de uma guinada fascista no Brasil. 1 ano e 8 meses de governo, né, de governo com ação democrática. Onde é que está a ruptura de democracia no Brasil? Está na cabeça do Bolsonaro? Pode ser, ele vai fechar o regime depois de amanhã? Como é que eu vou saber? Agora, vamos falar do que a gente vê, do que a gente sabe, né? Porque bola de cristal ninguém tem. Então, o que acontece com o Tunkat? Acontece que ele faz um relatório vagabundo, supostamente querendo defender direitos humanos, para surfar numa lenda, para surfar numa cantilena, né, de militância pueril contra uma suposta guinada autoritária. E ele não demonstra, ele não consolida o seu ponto de vista. Ele é um técnico, ele deveria sustentar a sua denúncia. E ele apenas está aproveitando uma história e aproveitando principalmente, Vitor, a sua credencial de falar em nome da Organização das Nações Unidas, que vão, lamentavelmente, assim como a OMS, perdendo o seu crédito, né? Que vão, infelizmente, a ONU, né, vai se associando cada vez mais a esses comitês, subcomitês, que ficam fazendo essa militância colegial. Aí o que acontece? Aí a Ana faz um comentário desse, eu comento também, inevitável, né? Eles vieram nos trazer essa pantomima e a gente é obrigado a mostrar que essa pantomima é uma pantomima, que ela não tem consistência, que ela não tem seriedade. E aí o que acontece? Se alguém do governo fizer a mesma crítica, com toda a razão, aí ele vai anotar lá no relatório dele, né? Olha aqui, estão perseguindo os defensores dos direitos humanos. Não, Tunkat. Não é perseguição aos defensores dos direitos humanos, é a crítica legitimamente exercida a quem finge defender os direitos humanos para fazer uma militância pueril.